sou socióloga, sou arquiteta, mas tenho esse trabalho de, digamos, a questão das cidades, e a mim interessa a questão da acessibilidade como direito de cidadania, né? Bom, então, contextualizando, né, no início dos anos 60, os movimentos começaram digamos assim, mais no sentido de trabalhar com os direitos humanos, mas foi em 1981, com a intenção do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência e, em seguida, com o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, que cresceram divulgação e movimentos nesse sentido, né? E aí, no final do século XX, muitos documentos, assembleias, fóruns foram sendo realizados, foram sendo realizados nesse sentido. E a mim cabe nesse trabalho analisar esses documentos relativos aos movimentos sociais que articulam mais de 50 países em rede mundial para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, no sentido de equiparar as oportunidades e as condições de atendimento prioritário e acessibilidade, né? Isso induzindo a políticas públicas que absorvam essas reivindicações, né? Sob a luz das legislações, e também venho mostrar um pouco de como isso está acontecendo na minha cidade, em Fortaleza. Na verdade, é um estudo maior, né? Eu participo do grupo de acessibilidade da Universidade Federal do Ceará, Brasil, e a gente trabalha desde 2000, mas essa secretaria foi criada em 2010. Então, a gente vem trabalhando com grupos de arquitetos, engenheiros e o corpo discente da universidade. Bom, então, esses documentos, dentre outros, destacamos que são fundamentais nesse sentido de estar relacionado ao comprometimento no planejamento das cidades. Então, esses documentos, eles vêm tratar de exatamente se trabalhar com a questão dos direitos das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idoso. Então, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, que hoje o termo é mais pessoas com deficiência, né? Essa convenção foi um projeto de resolução aprovado pelo Conselho Permanente da OEA em 1999 na Guatemala, que o principal objetivo é exatamente para que as garantias sejam alcançadas, os Estados partes tenham algumas ações, né? Medidas em que as autoridades governamentais tentam eliminar as barreiras e discriminação e promover a integração na prestação do fornecimento de bens de serviço, instalações, programas, medidas para os edifícios, veículos, instalações que venham a ser construídos da melhor maneira para que facilite o transporte, comunicação e tal. Eu não vou me deter por conta do tempo, que é pouco, mas só colocar um pouco de cada um. A Carta do Terceiro Milênio, que é de 99, em Londres, tem o objetivo de buscar um mundo onde as oportunidades iguais para pessoas com deficiência se tornem uma consequência natural de políticas, né? Então, todas têm mais ou menos esse apelo à responsabilidade, tanto dos governantes quanto das organizações governamentais e da sociedade em geral. A Declaração de Washington, que ela foi muito importante porque deu um passo de libertar, digamos assim, as pessoas com deficiência dos seus tutores, das suas famílias, do governo, para serem tratados como objetos, e sim ter voz própria, né? No sentido dos centros de vida independente. Esses centros de vida independente, hoje nos Estados Unidos, tem mais de 500 centros, né? No Rio de Janeiro, o primeiro foi levado para o Brasil, né? Essa forma de trabalhar com a pessoa com deficiência. Em 1988,
e muitos já estão em vários estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Amazonas, Bahia, é isso. E a filosofia é de que as pessoas sabem quais são as suas necessidades, né? Então, é muito importante se aprender com elas e saber com elas o que é necessário para que se melhore a qualidade de vida dessas pessoas, né? A Declaração de Caracas, ela vem promover também essa organização, essa questão, e define o ano de 2004 como o ano de cobrança dos compromissos dos países participantes. E com isso, de certa forma, no Brasil, a norma brasileira, né, que é a 9050, que trata da acessibilidade de edificações e equipamentos, passou por uma revisão e ampliação, como também foi criado o decreto 5296, que foi o decreto que existiu antes do decreto e depois do decreto. Nenhum município no Brasil hoje pode dizer que não tem uma legislação de acessibilidade, porque se existe um decreto federal que já regulamenta duas leis, uma de atendimento prioritário e uma de acessibilidade, então o decreto federal ele cobre essa questão para todo o país. Bom, e mostrando, pode passar. Aqui eu vou correr mais, são termos que se usa para se trabalhar a questão da acessibilidade urbana. Não vou me deter para não demorar. Pode passar. E aqui eu vou mostrar um pouco mais de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade de mais de 2,5 milhões de habitantes. E os primeiros projetos de acessibilidade, eles são a Avenida Monsenhor Tabosa, que foi em 1992, e depois tem o Dragão do Mar. Então, esses são os projetos, digamos assim, que iniciaram timidamente essa questão da acessibilidade. Em 1992, nós não tínhamos ainda a norma como ela é hoje, né? A norma a de 2004 já foi revisada, antes era a de 94. Então, como esse projeto foi anterior à de 94, nós só tínhamos a original, que foi de 1985. Então, ela era muito simplificada ainda, né? E o que tem nele de interessante já como esse ponto de acessibilidade? Ele é trabalhado como uma técnica, né, que trabalha no urbanismo, que é o Traffic Calming, que é ampliar a área de pedestre e reduzir a via de veículo. Então, ela prioriza num trecho da cidade, claro que é um trecho de turismo, que é um trecho de evidência na cidade, né, cartão de visita da cidade, mas ela cria isso. Antigamente, isso era uma avenida larga, de grande velocidade, e esse comércio ele foi ampliando, em que se tornou, na verdade, um centro típico. Todo turista vai nessa área de Fortaleza, mas também todo fortalezense, todo cearense também, né? Então, é uma área importante. Vocês veem que o passeio é bem mais largo, que é uma coisa que não é comum na nossa cidade, eles são muito estreitos. E já tem ali naquela segunda foto a passagem de pedestre com a guia rebaixada. Isso não acontecia em nenhum lugar de Fortaleza quando foi feito esse projeto. Estou terminando. E o outro projeto, pode passar. Aqui são exemplos de que a questão da acessibilidade é uma construção de uma cultura, né, que é um problema. Vocês veem ali, o carro está parado na passagem onde não deveria estar, e alguns locais na faixa de pedestre ainda não tem a guia rebaixada. Pode passar. Pode passar. Não, volta. Pronto. Aqui é mostrando que existem ainda coisas absurdas, como restaurantes que têm escadas e rampas, que uma rampa que a gente chama assassina, né? Ela não é nem para carrinho, não serve, mas existem coisas assim mesmo nesse projeto. Pode passar.
E o nosso Centro de Arte e Cultura, que é o Dragão do Mar, também outra área importante na cidade, ele foi de 92 e ele também, no seu início, ele tem algumas questões contempladas, mas algumas ainda não. Essa foto, essa é a presidente da Comissão dos Direitos Humanos de Fortaleza, e ela é paraplégica, e a gente fez toda uma vistoria. Então, esse trabalho é feito com as pessoas com deficiência e vendo que a descontinuidade da calçada, né, como também nas rampas ainda não tem o corrimão duplo, para mostrar que a gente está num processo, né? Estamos em um processo de desenvolvimento. E como é importante esses documentos, esses fóruns, para que se venha realmente alimentar e induzir para que as políticas públicas tenham contemplem o atendimento e as garantias do ir e vir das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Pronto, agradeço. Meu nome é Sara, eu faço parte do programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo. Pós-graduação em Ciências Sociais, mas a minha área de pesquisa é antropologia. O trabalho que eu vou apresentar aqui, na verdade, é um recorte de um trabalho maior, que é a minha pesquisa de mestrado. E nessa investigação o meu ponto de partida são saraus literários que acontecem em bairros da periferia. E a minha intenção, meu objetivo é compreender de que maneira esses saraus, por meio da arte, se relacionam tanto com o poder público quanto com movimentos sociais da região, por demandas que extrapolam questões da arte ou questões de cultura, mas por demandas da periferia e da cidade como um todo. Bom, os saraus literários já acontecem há muito tempo, né? Desde o século XIX, a gente sabe um pouco como bem esse modelo de que as pessoas se encontram para recitar poemas, para cantar, tem coletivos de teatro que participam também. Só que a partir dos anos 2000, em São Paulo, esses saraus ganharam uma nova caracterização. Que tem a ver com uma literatura própria que é produzida por escritores da periferia, dos bairros de periferia de São Paulo, que é chamada de literatura marginal. Esse conceito é um pouco polêmico, assim, não são todos os escritores que aceitam esse conceito ou que dizem que fazem literatura marginal. Alguns preferem literatura periférica ou só literatura, mas ficou conhecido dessa maneira a partir dos anos 2000, numa nova releitura também do conceito de literatura marginal, que já existia nos anos 60, mas que tinha outras características. Então, nesses saraus, acontece então o encontro desses poetas da literatura marginal, assim como de coletivos de teatro e de rappers, né, de participantes do movimento hip hop, que se encontram ali para apresentar a arte que eles mesmos produzem. Só que o que temos observado é justamente que os saraus ultrapassam esse momento de apresentação de arte. No caso, eles começam a agir como movimentos culturais que agem em conjunto, como eu disse, com o poder público e com movimentos sociais da região por outras demandas, né? Bom, o recorte que eu trouxe para esse GT foi de contextualização desses saraus, para tentar compreender em que momento, em que situação esses saraus surgem e se fortalecem cada dia mais nessa relação com a cidade. Bom, antes de falar, os saraus que eu estudo acontecem na Zona Sul de São Paulo. Eu não sei quem conhece São Paulo, mas a cidade é dividida em Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. E a Zona Leste e Sul são as periferias, né? São onde ficam os bairros mais pobres, com maiores problemas de infraestrutura, de acesso. E a Zona Sul de São Paulo é a maior extensão territorial, foi considerada nos anos 90 como uma das áreas mais violentas do mundo, devido à alta taxa de homicídio. Então, o meu campo de pesquisa é ali.
Antes de falar mais da Zona Sul, eu gostaria de trazer uma contextualização da divisão socioespacial da cidade como um todo. Eu tenho como base a antropóloga Tereza Caldeira, uma antropóloga brasileira. Ela faz um estudo sobre a segregação socioespacial em São Paulo e ela oferece uma tipologia de 3 momentos de segregação socioespacial em São Paulo. O primeiro momento seria a partir do final do século XIX até 1940, mais ou menos, em que a cidade era dividida entre ricos e pobres pelo tipo de moradia. Então as pessoas se concentravam todas no centro da cidade, porém a divisão se dava pelo tipo de moradia. Dos anos 40 aos anos 80 é o segundo momento, que é o momento da dicotomia centro-periferia. Então as classes mais ricas estão concentradas no centro da cidade de São Paulo, enquanto os pobres se afastam para os bairros mais distantes, sem infraestrutura, sem nenhum tipo de organização, na verdade. E segundo a Tereza Caldeira, existe um terceiro momento que vivemos em São Paulo, que é a partir dos anos 80 até os dias de hoje, que não é possível, segundo ela, falarmos nessa dicotomia centro-periferia, né? Na verdade, o que podemos falar hoje em dia é numa cidade fragmentada, ou seja, em que grandes favelas, em que bairros de periferia estão ao lado de grandes condomínios fechados e, embora estejam no mesmo espaço, são separados por toda a questão da segurança particular, de condomínios, enfim. Embora essa dicotomia não possa mesmo ser, talvez, considerada em termos físicos, o peso simbólico disso ainda é muito forte. Então, quando vamos a campo e falamos, nos saraus, no caso, falamos de centro e periferia, isso ainda é muito forte, apesar de que fisicamente isso já não é mais possível dizer. Bom, ainda segundo ela, que é a base que eu uso, esse modelo de segregação está diretamente relacionado à questão da violência. Então, na verdade, a questão da fala da violência, né? As pessoas se isolam nos condomínios fechados justamente porque o peso da violência é muito presente, ainda que não exista uma violência real a essas pessoas, já que a violência real acontece justamente nos bairros de periferia, nos bairros mais pobres, e tem como alvo principal os jovens. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque nos saraus a grande participação nesses movimentos são de jovens. São de jovens que moram na periferia e que são jovens que sofrem com essa violência, e que é interessante pensar que nesse contexto de violência em que muitos deles estão inseridos, eles também surgem com um movimento cultural que trazem uma outra proposta, que é uma proposta de identidade. Bom, então, indo para a Zona Sul, que é onde eu faço o trabalho de campo, como eu disse, é uma região que foi considerada entre as mais violentas nos anos 90. Essa taxa de homicídios tem diminuído ao longo dos anos, porém ainda é muito alta, e essa diminuição se deve principalmente à ação dos movimentos sociais na região, em parte pelo poder público também. O contexto em que esses movimentos culturais, eu digo movimentos culturais porque, como eu disse, não é só o momento do sarau, não é só o momento de performance artística, mas é algo que extrapola, então eu chamo de movimentos culturais. Eles surgem nesse contexto em que os movimentos sociais estão ativos, né, na luta contra a violência ou por demandas da periferia, e eles surgem numa ideia também de reforçar essas reivindicações. Porém, existe um diferencial na maneira de reivindicar essas questões da periferia, que é com a criação de uma identidade. Ou seja, não é mais colocar a periferia num ponto em que ela só tem ausências, mas reivindicar para si um modo de ver e entender a cidade, de ver e entender os seus problemas, para que as questões sejam resolvidas a partir do seu ponto de vista. É essa, mais ou menos, a conclusão que temos chegado nesse caso da contextualização. Ou seja, a partir da arte que é produzida por essas pessoas, existe um reforço de uma identidade periférica
em que os pontos positivos, digamos assim, desses atores da periferia são levados em conta e são exaltados, na tentativa de mostrar que a periferia não tem só ausências, ou seja, nós produzimos arte, nós somos agentes, nós pensamos o nosso espaço, nós pensamos a cidade e queremos que nossos problemas sejam resolvidos de acordo com isso, não vindo apenas como uma política pública, por exemplo. E aí, dessa maneira, eles se colocam como agentes, não só no sentido de reivindicar ou de se organizar em movimentos sociais, mas realmente de pensar a cidade, né? E de, enfim, agir por meio da arte, principalmente, na construção dessa identidade, mas também, assim, indo atrás de editais da prefeitura, em parceria com movimentos sociais e com o poder público. Basicamente é isso. Não sei se ficou confuso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Marielle. No trabalho, no material está o nome de uma amiga, Pamela, que também faz o trabalho comigo. Eu sou da Universidade Federal Fluminense, Niterói, no Rio de Janeiro, e a Pamela é do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A apresentação está em espanhol para tentar dialogar um pouco. Eu vou tentar seguir esse roteiro e nas questões eu falo em português. Cultura pacificada, paz em los barrios baixos, reflexões sobre a execução e gestão da UPP em Rio de Janeiro. Debate sobre a segurança pública incorporada à investigação. Nossa pesquisa tinha como objetivo fazer uma investigação sobre a execução da política de segurança pública, como se converter em uma realidade, pensar a cidade através da segurança pública. Os impactos da implementação das unidades de polícia pacificadora, os UPPs, não encaminham a discussão, nos encaminhou uma discussão sobre elas. Hoje, em dezembro fazem 5 anos da política pública do governo do estado das UPPs. Uma questão para a periferia, para as favelas, para bairros baixos, pacificação para quê e para quem? Política de segurança do governo do estado do Rio de Janeiro, uma prioridade é a inversão de dinheiro público quando comparamos a academia de polícia com um investimento de 15 milhões. A UPP é chamada como a Polícia de la Paz, mas as execuções e incursões em favelas, em bairros baixos, continuam. Em sítio do UPP, a unidade de polícia pacificadora é um novo modelo de segurança de policiamento que fomenta o acercamento entre a população e a polícia, como princípio de incremento e implementação de políticas sociais na comunidade. Ao recuperar territórios ocupados há décadas por traficantes e mais prontamente por milicianos, a UPP levam a paz à comunidade. Mas um mapa apresenta uma concentração em litoral, em pontos turísticos. Apenas esse mapa está desatualizado, mas no site oficial não se encontram nas 34, apenas as 28. Na zona oeste, só 2. Em área de milícia, grupos de policiais armados, apenas 1. Em zona norte também, pouquitas. Então, não vamos mais além dos limites da cidade, da metrópole. Não logram uma ocupação efetiva de território milicianos. E de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado, oficial, os maiores índices de homicídio e de desaparecimentos se concentram na Baixada Fluminense e na Zona Oeste, região atualmente controlada por milícia e com poucas unidades.
Uma constatação desse processo a partir de movimentos sociais em pesquisas que La Paz é turísticas e para mega eventos. A implementação das UPPs teve como principal preocupação a zona de inversão dos grandes eventos, próximo Maracanã, por exemplo, por conta do Mundial no próximo ano. Um dos principais indicadores da violência urbana é a taxa de homicídio, não é considerada para a implementação. De acordo com a revista de negócios, uma pesquisa feita por Secov Rio demonstra que entre abril de 2016 e dezembro de 2008, a valorização dos pisos das habitações Botafogo, Zona Sul, foi de solamente 25%. Mientras que em 2008 até agosto de 2011, os preços aumentaram 105%. E chegaram aos pressupostos de 700 mil. Com o sucesso da primeira experiência, a pacificação seguida por outras comunidades da Zona Sul, sempre com efeitos positivos sobre os preços ao redor, principalmente em las calles mais cercanas à favela, que haviam em Barra. A Secov acompanhou as primeiras ocupações e calculou a valorização média de 30% a 40% bairros. Acá, numa charge de um companheiro de militância Latuf, este é o governador do estado, Sérgio Cabral, limpando a cidade para a Copa e os Jogos. É um exemplo de especulação imobiliária. Outra questão é se a ocupação da polícia ou do Estado. O primeiro PP em 2008, sendo que oficialmente um decreto oficial, um documento apenas de 2011. Então, de 2008 a 2011, a regulação é da cabeça do governo, não o programa. E também ao PP social, com alguns tipos de projetos, só 3 anos depois. Também a elevação de preços em quadro econômico e cerceamento, controle da cultura local. Por exemplo, as saraus, pago rap ou pago funk, os bailes não estão habilitados, sim, proibidos. Um exemplo de dispositivo de análise que fazemos é a questão do baile punk. Inicialmente achávamos que seria bom. Enfim, aqui tem vou falar em português esse pedaço, porque foi uma entrevista realizada com um dono de equipe de som a respeito da proibição de todos os bailes funks, identificando que a cultura do pobre e do favelado está relacionado com o tráfico ou com a violência. Aqui numa foto de uma companheira também, Maria, e de um menino indo dos baile funk. O funk não é um modismo, é uma necessidade para calar os mitos que existem nessa cidade. Com seu limite de forma diferenciada, o estilo rap e o estilo funk são para esses jovens meio por el que exercem o direito de elegir, experimentar a diversão, exercem o direito de serem jovens. Outra questão da UPP de governadores da mesma peça, a partir de reuniões em processo que não se constroem. Outra análise da economicamente inviável, por conta já falei anteriormente, dos preços. Aqui, destaque